Você já parou para pensar que algumas descobertas não deveriam ser feitas? Que existem segredos enterrados no deserto que jamais deveriam ser revelados? As pirâmides do Egito sempre fascinaram a humanidade. Gigantes de pedra que atravessaram milênios, guardando em seu silêncio enigmas que nenhum homem conseguiu decifrar por completo. Mas e se eu te dissesse que nem tudo o que foi encontrado lá dentro chegou até nós? Que existem câmaras ocultas, passagens secretas e símbolos proibidos, tão perigosos que até mesmo os faraós ordenaram que fossem esquecidos para sempre. Hoje, você não vai apenas ouvir uma história, vai caminhar por dentro dessas passagens silenciosas, vai sentir o peso do ar parado por milhares de anos e vai descobrir o que nunca deveria ter sido revelado. Mas esteja avisado, você não sobreviveria às descobertas proibidas das pirâmides. Mas antes de começar, me fale, de onde você está me ouvindo e que horas são aí agora? O deserto não fala, mas ele sussurra. Suas dunas se movem lentamente, como ondas de um mar dourado, apagando rastros de passos, engolindo caminhos e escondendo segredos que jamais deveriam ser lembrados. O vento sopra seco, carregando grãos finos de areia que se infiltram em cada dobra da roupa, em cada fissura da pele. O calor é intenso durante o dia, mas a noite traz um frio cortante, quase cruel. À distância, no horizonte turvo, algo começa a tomar forma. Silhuetas imensas, angulares, que parecem desafiar o próprio tempo. As pirâmides. Você se aproxima lentamente, sentindo o peso do olhar invisível daquelas pedras antigas. Não são apenas construções, são monumentos erguidos com um propósito que ninguém ousa afirmar em voz alta. Cada bloco, cada alinhamento, cada sombra projetada pela lua parece carregar uma intenção oculta. E, à medida que você chega mais perto, a sensação cresce como um nó no estômago. Não deveria estar aqui. Um grupo de exploradores caminha ao seu lado. Alguns carregam lanternas, outros apenas ferramentas. Suas vozes ecoam baixas, quase como murmúrios. Não há risadas nem conversas animadas. Todos parecem sentir o mesmo desconforto, como se uma presença invisível observasse cada passo dado sobre a areia. À frente, um guia local caminha em silêncio. Ele não fala muito, mas seus olhos inquietos denunciam que conhece histórias que preferem não repetir. Às vezes, seus lábios se movem, quase como se murmurasse uma prece em segredo. Você percebe isso e sente a estranha mistura de curiosidade e receio. O vento sopra mais forte, levantando um véu de areia que cobre parte do céu. Quando se dissipa, a imagem que surge é imponente, a Grande Pirâmide. Gigantesca, fria, inabalável, uma presença que domina tudo ao redor. Você respira fundo. O ar parece mais denso aqui, como se cada partícula carregasse o peso de milênios de silêncio. O som dos passos diminui até que tudo parece quieto demais. Apenas o coração acelerado quebra o silêncio. Então, um dos exploradores fala em tom baixo. Dizem que dentro dessas paredes existem câmaras que nunca foram abertas, salas escondidas que os antigos selaram para sempre. Outro responde, com nervosismo disfarçado de coragem. Se nunca foram abertas, talvez houvesse um motivo. Você continua em silêncio, apenas ouvindo. Cada palavra soa como uma chave que abre ainda mais portas dentro da sua mente. A imaginação começa a criar imagens de corredores escuros, de paredes cobertas por símbolos indecifráveis, de câmaras onde o tempo parou. O guia local interrompe a conversa com firmeza. Algumas portas não são feitas para serem abertas. O grupo se cala. O vento também parece parar por um instante, e a pirâmide, silenciosa, observa. Vocês se aproximam mais. Agora é possível ver detalhes das pedras gastas pelo tempo, imensas e pesadas, como se desafiassem a lógica da construção humana. Como moveram aquilo? Como ergueram com tamanha precisão? Perguntas que ecoam há séculos, mas nenhuma resposta traz conforto. Um dos homens acende uma lanterna. O feixe de luz ilumina uma parede coberta de hieróglifos. Mas entre os símbolos familiares há marcas diferentes, mais antigas, quase apagadas. Você se aproxima.
Os traços são ásperos, como se tivessem sido riscados com pressa ou escondidos de propósito. O guia, ao notar seu interesse, coloca a mão em seu ombro e murmura: "Não olhe demais para o que não foi feito para ser visto." Essas palavras ecoam em sua mente, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de você sente uma atração irresistível. É como se aquelas pedras, imensas e frias, estivessem chamando o seu nome. O sol começa a se pôr, e a luz dourada do entardecer cobre a pirâmide com um brilho quase sobrenatural. A areia reflete o tom avermelhado do céu, e por um instante parece que tudo ao redor está em chamas. Os exploradores param para descansar, mas ninguém realmente relaxa. O silêncio é denso e até mesmo o bater das asas de um corvo solitário parece ressoar com estranheza no ar. Um dos homens abre um mapa antigo, amarelado e cheio de rasgos. Ele aponta para marcas desenhadas à mão, que indicam um possível ponto de entrada oculto. "Está aqui", diz ele, a voz trêmula. "Se os registros estiverem corretos, existe uma passagem ainda não explorada." Todos se entreolham. O guia suspira fundo, como quem já previa esse momento. "Vocês não entendem", diz ele. "O que está escondido não é para ser encontrado." Mas a ambição fala mais alta que o medo. E você percebe isso nos olhos do grupo. Aquela mistura de receio e desejo. O desejo de ser o primeiro a ver o que ninguém viu. O desejo de descobrir, de tocar, de trazer à tona algo perdido no tempo. A noite cai e as lanternas iluminam pequenas porções da parede. O mapa é consultado várias vezes, até que finalmente alguém encontra uma fissura discreta entre os blocos de pedra. Pequena, quase invisível, mas real. O coração dispara. É como se o deserto inteiro tivesse prendido a respiração nesse instante. Você sente o frio subir pela espinha. Ali, diante de você, está a promessa de algo esquecido, algo selado. O guia vira o rosto e recusa-se a olhar. Um dos exploradores sorri nervosamente e diz: "Acho que encontramos o que procurávamos." Você não responde. Apenas encara a fissura, sentindo que aquela simples abertura carrega um peso imenso, como se fosse a entrada para algo que não deveria jamais ser tocado. O vento sopra novamente, desta vez mais forte. A areia se levanta, cobrindo a luz da lua por alguns instantes. E nesse breve momento de escuridão, você tem a sensação de ouvir algo. Um sussurro, fraco, distante, mas real. E então, quando a areia baixa e a lua volta a iluminar a pirâmide, o silêncio retorna. Mas já é tarde demais. O chamado foi feito. E você sabe que não há mais volta. A noite se instala sobre o deserto como um véu pesado. O céu, limpo e imenso, revela estrelas incontáveis que cintilam com intensidade. Mas, por mais belas que sejam, parecem frias, distantes, indiferentes ao que acontece aqui embaixo. O silêncio é tão profundo que cada respiração soa como um eco. O grupo acende lanternas e os feixes de luz tremeluzem contra a parede antiga da pirâmide, iluminando a fissura que parecia quase invisível durante o dia. Você observa atentamente. A abertura é estreita, como se tivesse sido cuidadosamente escondida e não resultado do desgaste do tempo. É impossível ignorar a sensação de que aquilo foi planejado para permanecer secreto. O guia, que até então se mantinha em silêncio, finalmente fala, em voz baixa e carregada de seriedade. "As pedras sussurram. Vocês não escutam?" Os exploradores se entreolham, alguns rindo nervosamente. Um deles responde, tentando disfarçar o medo com ironia: "É apenas o vento passando pelas fendas, nada além disso." Mas você sabe que não é bem assim. O ar ali é diferente, denso, como se carregasse vozes antigas. E, quando o vento sopra, os sons que emergem não parecem aleatórios. Há ritmo, há cadência, como se fossem palavras, ainda que não humanas. Você fecha os olhos por um instante, tentando ouvir melhor, e jura que reconhece algo. Um lamento? Um aviso? Ou apenas a sua mente pregando peças? Um calafrio percorre sua espinha. Enquanto isso, o grupo começa a preparar os equipamentos. Ferramentas são posicionadas, cordas ajustadas, lanternas reforçadas. Tudo para ampliar a fissura e transformá-la em uma entrada.
O som metálico das ferramentas ecoa pelo ar silencioso, ressoando contra as paredes de pedra. Cada batida parece um sacrilégio, como se cada golpe estivesse ferindo algo vivo. O guia recua, afastando-se do grupo. Ele se senta sobre uma pedra, encara o chão e murmura palavras em sua língua natal. É uma oração, uma súplica. Ele se recusa a participar, mas também não vai embora. É como se sentisse que sua presença é necessária, talvez para testemunhar, talvez para proteger. Com esforço, a fissura começa a se alargar. Grãos de areia caem, pedras menores se soltam e logo o suficiente se abre para que um homem possa passar. A escuridão lá dentro é absoluta, um abismo sem forma. Nem mesmo a luz das lanternas consegue penetrar completamente. É como se o interior repelisse a claridade. Um dos exploradores, o mais impetuoso, sorri nervosamente e diz: "Quem vai primeiro?" O silêncio que se segue é desconfortável. Ninguém responde. Todos olham para o buraco, mas evitam se mover. Então, o guia quebra o silêncio. Quem entra não volta o mesmo. As palavras pairam no ar, pesadas, como se viessem não apenas de um homem, mas de séculos de histórias repetidas em sussurros. Ainda assim, a ambição fala mais alto. O primeiro explorador prende uma corda na cintura, acende a lanterna e se prepara para atravessar a abertura. Você observa cada movimento. O ar parece ficar mais frio, os sons do deserto cessam, até o vento, que sempre sopra, se cala. E então, ele entra. A luz da lanterna desaparece quase por completo, engolida pela escuridão. Apenas um ponto fraco de brilho tremeluzem permanece visível, oscilando como uma estrela prestes a apagar. Alguns segundos se passam em silêncio absoluto, até que a voz dele ecoa de dentro. É enorme aqui dentro. O chão está coberto de poeira, mas parece intacto. A tensão diminui um pouco. Outro explorador decide segui-lo, depois mais um. Logo, 3 estão do lado de dentro, iluminando vagamente as paredes com suas lanternas. Você sente um impulso irresistível, algo dentro de você chama. E antes que percebe, já está atravessando a fenda. O primeiro passo é sufocante, o ar é pesado, estagnado, como se não tivesse sido respirado por milênios. Um cheiro forte de pedra úmida e poeira antiga invade suas narinas. O silêncio é opressor, apenas quebrado pelo som dos próprios passos. A luz revela paredes cobertas por hieróglifos, mas são diferentes dos comuns. Mais ásperos, mais profundos, como se tivessem sido gravados com raiva ou desespero. Alguns símbolos parecem se mover à medida que a luz dança sobre eles. Você pisca, esfrega os olhos, mas não, continuam imóveis. Deve ser apenas a sua mente cansada. Então, você ouve. Não com os ouvidos, mas dentro da cabeça. Um som baixo, quase como uma voz arranhando seus pensamentos. Palavras que não compreende, mas sente. Um sussurro. Você olha ao redor, tentando identificar de onde vem, mas ninguém mais parece ouvir. Os outros continuam explorando, falando entre si, comentando os símbolos e as pedras, como se nada de estranho acontecesse. Você se cala, tentando disfarçar, mas dentro de si, sabe, há algo ali, algo consciente. Um dos exploradores aponta para uma parede. Olhem isso, esses símbolos não estão em nenhum registro conhecido. Outro se aproxima e passa os dedos sobre os traços. Não são só inscrições, são marcas, parecem feitas para serem escondidas. Você observa de perto. Entre os hieróglifos, há formas estranhas, quase grotescas. Não parecem humanas, algo entre o real e o impossível. É perturbador. De repente, uma rajada de vento frio atravessa o corredor. Mas como? Não há entrada de ar. O sopro passa por você e arrepia cada fio de cabelo. As lanternas tremem e o silêncio é cortado por um som. Um eco. Um lamento profundo, como se as próprias pedras chorassem. O grupo congela. Por um momento, ninguém respira. E então, como se nada tivesse acontecido, o som desaparece. O guia do lado de fora ergue a voz ecoando pela fenda. As pedras avisam, voltem enquanto podem. O grupo ignora, e você percebe que já não há retorno fácil. Algo foi despertado no momento em que a primeira pedra foi tocada. E os sussurros não vão parar.
O ar dentro da pirâmide é pesado, denso, quase sólido. Cada respiração parece um esforço. O calor abafado do deserto desaparece no instante em que você atravessa a fissura. Aqui dentro reina uma frieza úmida, como se o tempo tivesse parado, congelado em camadas de poeira. A lanterna em sua mão projeta um círculo fraco de luz que mal consegue atravessar a escuridão. As paredes revelam mais símbolos, ainda mais profundos e estranhos do que os de fora. O silêncio é tão absoluto que cada passo ecoa, multiplicando-se em ecos que se perdem em corredores invisíveis. Você se dá conta de algo perturbador. O som não retorna como deveria. É como se os corredores não obedecessem à lógica do espaço. O eco vem de lugares diferentes, às vezes distante, às vezes ao lado do ouvido. A pirâmide parece viva. Os exploradores avançam, animados e tensos ao mesmo tempo. Um deles levanta a lanterna para examinar o teto. Blocos imensos, ajustados com precisão impossível. Não há frestas, não há espaço entre eles. Apenas uma massa sólida de pedra, como se tivesse sido moldada por mãos sobre-humanas. Você sente o peso, não apenas físico, mas espiritual. Como se aquelas paredes estivessem observando, analisando, esperando algo de você. O guia permanece do lado de fora. Sua voz ecoa pela abertura. Eu avisei. Cada passo aqui dentro tem um preço. Ninguém responde. A curiosidade fala mais alto. Um dos homens encontra um corredor estreito à frente. As paredes convergem, forçando todos a seguirem fila única. É claustrofóbico. A poeira se levanta a cada passo, entrando nos pulmões, arranhando a garganta. O cheiro é seco, antigo, como se fosse o pó de ossos esquecidos. No silêncio, você percebe novamente o sussurro, fraco, distante, mas insistente, como se as pedras quisessem se comunicar. Você tenta ignorar, mas quanto mais avança, mais forte parece. Não é língua conhecida, não é som humano. É como vento atravessando uma fenda, mas com cadência, com intenção. Você olha para os outros, mas ninguém parece notar, ou talvez apenas finjam não ouvir. O corredor se abre finalmente em um espaço maior. Um salão baixo, sustentado por colunas de pedra. No centro, um monte de areia fina, acumulada sabe-se lá como, já que não há entrada de ar. Sobre essa areia, fragmentos quebrados de cerâmica e ossos pequenos, talvez de animais. Um dos exploradores se ajoelha para examinar os pedaços. Isso não é comum, ele murmura. Essas marcas não são de rituais que conhecemos. Você se aproxima e percebe. As cerâmicas têm símbolos diferentes, espirais, formas geométricas que não se encaixam na escrita egípcia. Algo mais primitivo ou mais avançado. De repente, uma rajada fria atravessa o salão. As lanternas tremem e os sussurros retornam, mais altos, mais próximos. Desta vez, todos percebem. Um dos homens olha ao redor, nervoso. Quem falou? Ninguém responde. Porque todos sabem que a voz não veio de nenhum dos presentes. O silêncio volta, denso, sufocante. Você sente um arrepio subir pela nuca. O líder do grupo decide continuar. Ele aponta para o fundo do salão, onde uma passagem mais larga se abre. A entrada é marcada por hieróglifos diferentes, gravados com força, quase esculpidos a golpes. A luz da lanterna revela figuras humanas curvadas diante de algo maior. Algo coberto de símbolos que não se repetem em nenhum outro lugar. Isso não está em nenhum registro, diz o líder, quase em transe. É inédito. Você sente que está diante de algo proibido, um aviso gravado em pedra. Mas, em vez de afastar, isso atrai. É impossível não querer saber o que existe além daquelas marcas. O grupo se aproxima, as paredes parecem pulsar sob a luz. A passagem é estreita, mais alta, levando a uma descida. Uma rampa de pedra coberta de poeira leva para baixo, muito abaixo da superfície. O ar fica ainda mais frio e a sensação de pressão aumenta. Um dos homens hesita. Talvez seja melhor parar aqui. Ninguém sabe o que há abaixo. O líder o encara firme.
É exatamente por isso que precisamos continuar. Você desce. Cada passo faz ecoar sons metálicos, como se o chão fosse oco. A poeira sobe e você sente dificuldade para respirar. O coração bate forte. É como se algo em sua mente gritasse para que volte, mas seus pés continuam. O corredor parece não ter fim. O teto se estreita e a lanterna ilumina apenas uma linha fina de caminho. Finalmente, a rampa termina em uma porta de pedra maciça. Ela não tem dobradiças visíveis nem marcas de abertura. Apenas símbolos gravados profundamente, alguns tão gastos que parecem cicatrizes. Você toca a superfície fria. O sussurro se intensifica, mais claro, quase como palavras compreensíveis. Um arrepio percorre todo o corpo. Está falando comigo, você pensa. Atrás, o grupo discute como abrir a porta. Um dos homens encontra pequenas marcas laterais, pontos que parecem encaixes. Com esforço, eles começam a empurrar. O som que sai não é apenas de pedra contra pedra. É algo mais profundo, mais vivo, como um gemido da própria pirâmide. A porta se move lentamente, revelando um breu absoluto além dela. Um cheiro forte escapa, seco, metálico, quase insuportável. O ar parece mais pesado, como se houvesse algo vivo, adormecido por milênios. A lanterna ilumina apenas um fragmento do espaço além. O suficiente para ver uma escada descendo ainda mais fundo, para dentro da terra. Você sente o coração disparar. É o limite. E em algum lugar dentro de si, você sabe. Cruzar aquela entrada significa nunca mais ser o mesmo. A escada de pedra parece interminável. Cada degrau ecoa sob o peso de seus passos, mas não é apenas o som do corpo contra o piso que chama a atenção. Há algo mais profundo, algo que reverbera dentro da mente, mais do que nos ouvidos. O eco não retorna da maneira que deveria, parece se estender, se multiplicar, como se o próprio corredor estivesse vivo, absorvendo e devolvendo o som com uma cadência que desafia a lógica. Ao alcançar o final da escada, você se depara com uma porta de pedra menor que a anterior, mas gravada com símbolos ainda mais intrincados. Alguns parecem se mover à medida que a luz da lanterna dança sobre eles. Um arrepio percorre sua espinha. É impossível não sentir que essas inscrições carregam não apenas mensagens, mas intenções. O líder do grupo empurra a porta com esforço, revelando um salão amplo. O espaço é impressionante e, ao mesmo tempo, perturbador. Colunas maciças sustentam um teto tão alto que desaparece na escuridão. Paredes cobertas de hieróglifos desconhecidos refletem a luz das lanternas de maneira estranha, dando a impressão de que o salão pulsa suavemente, como um organismo adormecido. O silêncio é absoluto, mas você percebe que não está sozinho. Cada som do grupo se multiplica em ecos longos e distorcidos. O simples sussurro parece vir de todos os lados, e às vezes, quando se concentra, é possível distinguir palavras, frases, mas de um idioma que você jamais conheceu. É perturbador e fascinante ao mesmo tempo. Você tenta focar, mas os ecos confundem seus sentidos, tornando difícil distinguir realidade de imaginação. O chão está coberto de uma fina camada de areia, como se nenhum pé tivesse tocado o salão por séculos. Aqui e ali, pequenos ossos e fragmentos de cerâmica se misturam à poeira. Alguns fragmentos carregam marcas, símbolos semelhantes aos das paredes, mas gravados de maneira rústica, quase desesperada. É impossível não sentir que alguém ou algo esteve aqui antes, tentando comunicar algo que os vivos não deveriam compreender. Um dos exploradores acende uma lanterna extra e ilumina uma das colunas. Os símbolos gravados parecem brilhar sutilmente, refletindo a luz de maneira estranha. Você inclina-se para observar mais de perto. Alguns traços parecem representar figuras humanas curvadas diante de algo maior, misterioso e indescritível. Outros se assemelham a animais, mas não reconhecíveis, como se fossem criaturas de um mundo que jamais existiu. O guia, ainda fora da entrada principal, murmura palavras baixas em sua língua natal, mas é como se estivesse falando não apenas para os vivos, mas para as paredes, as pedras, o próprio salão.
Ele não intervém, mas sua presença, silenciosa, cria uma sensação de segurança tênue, quase ilusória. O grupo avança lentamente. Cada passo é calculado, quase reverente. Ninguém ousa correr ou falar alto. O medo não é consciente, mas pulsa no ar como eletricidade estática. Cada movimento, cada gesto parece ser observado por algo invisível, algo que espreita nos cantos escuros do salão. Você sente o coração acelerar ao notar pequenas fissuras nas paredes, buracos que parecem ter sido feitos intencionalmente. A luz das lanternas revela sombras estranhas dentro dessas fendas. Por um instante, você jura ver olhos ou algo semelhante, que desaparece assim que o cérebro tenta focar. O silêncio retorna, mais pesado do que antes. De repente, um som se destaca, um leve sussurro, não vindo de nenhuma direção específica, mas de todas ao mesmo tempo. Uma corrente de ar gelado percorre o salão, levantando poeira e partículas minúsculas que dançam na luz das lanternas. O grupo congela. Até o guia, do lado de fora, parece perceber a mudança no ar. É impossível, murmura um dos exploradores. Essas paredes, elas falam. Você sente algo dentro de si reagir. Não é medo, nem curiosidade, é algo mais profundo. Uma mistura de fascínio e terror, como se cada símbolo, cada eco, estivesse conectado à sua própria essência. Ao explorar o salão, o grupo encontra uma abertura menor, parcialmente escondida por uma coluna. Parece ser um corredor, mas diferente da escada inicial. É estreito, irregular, e a poeira indica que ninguém passou por ali em centenas de anos. A luz da lanterna revela inscrições nas paredes, pequenas, quase imperceptíveis, mas com padrões hipnotizantes. Cada traço parece pulsar suavemente e por alguns segundos você tem a estranha sensação de que os símbolos se movem, formando palavras compreensíveis apenas para a mente, não para os olhos. O líder se aproxima e estuda as marcas com cuidado. Isso não está em nenhum registro. Não é egípcio comum, comenta outro, nem uma variação conhecida. A atmosfera se torna mais densa. O ar é pesado, carregado com um cheiro de pedra antiga e algo indefinível, quase metálico. Cada passo que o grupo dá faz o eco se intensificar, criando uma sensação de profundidade infinita. É como se o salão fosse maior do que parece, maior do que qualquer lógica permitisse. Você percebe então o impacto do lugar sobre a mente. Pequenos detalhes, insignificantes em outro contexto, aqui adquirem um peso absurdo. Cada símbolo, cada sombra, cada eco parece ter intenção própria. Você se dá conta de que está sendo testado, observado, não por humanos, mas por algo que transcende a compreensão. O grupo decide explorar o corredor. Cada passo é medido, cada gesto silencioso. Mas mesmo assim, os ecos e os sussurros continuam. Você sente como se a própria pirâmide estivesse viva, respirando, absorvendo o grupo em sua história antiga. Ao avançarem, a sensação de desconforto aumenta. Uma estranha pressão no peito, um frio que percorre a espinha, arrepios constantes. Não há movimento, não há ameaça direta, mas o ambiente inteiro cria tensão, silenciosa e persistente. E então, ao virar uma esquina do corredor, você vê algo que faz o grupo parar instantaneamente. Uma parede inteira coberta de símbolos diferentes de tudo que viram até agora. Alguns parecem brilhar levemente, mesmo sem luz direta. É hipnotizante e perturbador ao mesmo tempo. Você sente que cada olhar, cada respiração, cada passo está sendo registrado. Que o lugar guarda segredos que jamais deveriam ser despertados. Que algo antigo, poderoso e desconhecido vigia, esperando o momento certo para revelar o que foi escondido por milênios. O grupo permanece ali, em silêncio absoluto, absorvendo a magnitude do que descobriram. Mas por dentro, todos sabem, isso é apenas o começo. O eco das pedras, os sussurros das paredes, a densidade do ar, tudo indica que o salão não é apenas um espaço físico. É um portal para algo muito mais profundo, mais perigoso e mais proibido. O corredor termina em uma porta de pedra maciça, quase tão alta quanto a sala que deixaram para trás. A superfície é fria ao toque, gravada com símbolos tão antigos que parecem quase pulsar sob a luz das lanternas. Um arrepio percorre sua espinha e você sente o peso de milênios pressionando o peito.
O líder do grupo empurra lentamente a porta. Um som profundo, metálico e contínuo ecoa pelo salão, reverberando nos corredores atrás de vocês. Por alguns instantes, tudo fica em silêncio absoluto. E então, a porta se abre, revelando uma câmara que parece ter permanecido intocada por séculos. O ar é pesado, carregado de poeira antiga e algo indefinível, quase metálico. A luz das lanternas revela paredes cobertas por símbolos incompreensíveis, dispostos de maneira que desafia qualquer lógica. Alguns traços parecem se mover à medida que a luz dança sobre eles, criando uma sensação hipnótica, quase mágica. No centro da câmara, um pedestal de pedra se ergue. Sobre ele, repousa um objeto envolto em tecido antigo, amarelado pelo tempo. O grupo se aproxima em silêncio, cada passo reverberando na câmara. A tensão é palpável, cada respiração pesada. O líder retira o pano com cuidado, revelando um frasco de cristal antigo. O conteúdo brilha com uma luz própria, tênue, quase viva. É impossível entender como algo tão delicado sobreviveu por tantos séculos dentro daquela pedra. Você sente uma atração irresistível, como se o frasco chamasse seu nome, implorando para ser tocado. O guia do lado de fora murmura palavras baixas, um aviso quase inaudível. Vocês não sabem o que despertaram. Mesmo assim, a curiosidade supera o medo. Um dos exploradores estende a mão e toca o frasco. O ar dentro da câmara parece tremer, os símbolos nas paredes brilham mais intensamente, e um som sutil, como um sussurro coletivo, percorre o espaço. Não é humano, mas compreensível de uma forma que invade a mente. Você observa tudo, hipnotizado, sentindo que está diante de algo que jamais deveria ser visto. A câmara emana uma presença, não é apenas energia antiga, é consciência, vigilante, ciente de cada movimento. O grupo discute em voz baixa o que fazer. Alguns querem levar o frasco, outros acham que seria imprudente. Mas todos sabem, mesmo sem falar, que algo mudou. O ar não é mais apenas ar, está carregado de expectativa, de aviso, de perigo velado. Enquanto vocês ponderam, os sussurros se intensificam e a sensação de ser observado se torna quase física. Cada símbolo parece irradiar um poder que toca a mente, desafiando a coragem de qualquer humano. O líder suspira e decide que precisam avançar. O frasco é deixado sobre o pedestal, mas ninguém se afasta sem sentir que aquela câmara mudou algo dentro de cada um. O silêncio é pesado, quase palpável, e você percebe que dali para frente, nada será como antes. A câmara oculta não é apenas um espaço físico, é uma promessa silenciosa de segredos que desafiam a compreensão humana, uma lembrança de que algumas descobertas jamais deveriam ser feitas. A câmara deixada para trás ecoa em sua mente, mesmo após os passos levarem o grupo para outro corredor. Cada símbolo, cada sussurro parece seguir vocês, como se a própria pirâmide não quisesse que nada fosse esquecido. O corredor à frente é estreito e irregular, descendo ainda mais profundamente. O ar tornou-se mais frio, mais pesado, e a sensação de pressão aumenta com cada passo. Não é apenas a gravidade que você sente, é como se algo invisível empurrasse contra seu peito, testando sua coragem, sua determinação. As paredes agora apresentam inscrições diferentes, mais complexas e ornamentadas. Figuras de faraós, porém distorcidas, com olhos que parecem vigiar cada movimento. Alguns símbolos parecem se mover quando você não olha diretamente, criando a estranha ilusão de que a pedra respira. O guia permanece na entrada, como uma sombra silenciosa, murmurando advertências que ninguém se atreve a ignorar. Ele não entra, mas seus olhos acompanham cada passo do grupo, como se pudesse sentir o que virá a seguir. Vocês chegam a uma sala circular, pequena, mas com um peso inegável. No centro, um sarcófago de pedra negra repousa sobre um pedestal. A tampa é coberta por inscrições que irradiam uma estranha sensação de respeito e medo. Cada figura parece contar uma história que transcende o tempo, um segredo mantido pelos faraós e guardado por milênios. O líder aproxima-se lentamente, a mão hesitando antes de tocar o sarcófago.
O silêncio é absoluto, apenas interrompido pelo som de passos ecoando suavemente, embora ninguém mais se mova. Você sente uma vibração sutil, quase imperceptível, emanando do sarcófago. O que eles esconderam aqui? Sussurra um dos exploradores. Não é apenas riqueza ou poder. É conhecimento que ultrapassa tudo o que imaginamos. Vocês percebem que estão diante de algo muito maior do que qualquer tesouro. Há informações, símbolos e talvez artefatos que revelam segredos da civilização egípcia que deveriam permanecer escondidos. É como se os faraós tivessem protegido não apenas seus corpos, mas o conhecimento que jamais deveria ser divulgado. Um leve sussurro atravessa a sala. Dessa vez, não é confuso nem distante. Parece um aviso, claro e insistente. Não toque, não revele. O ar torna-se mais frio ainda, e você sente o coração acelerar. Cada símbolo nas paredes parece irradiar uma presença. Não é medo humano, é consciência, algo antigo, que observa e julga. Os guias discutem silenciosamente sobre abrir o sarcófago. O líder decide não tocar, mas examina as inscrições com cuidado, tentando decifrar algo. Algumas figuras mostram alinhamentos estranhos, padrões de estrelas que correspondem a datas, eventos ou talvez rituais desconhecidos. O grupo percebe que algumas das inscrições brilham levemente, refletindo a luz das lanternas de forma irregular. É hipnotizante e, por alguns instantes, cada um sente como se estivesse conectado à mente de alguém que viveu há milhares de anos. Enquanto observam, o ar parece vibrar com intensidade. Os símbolos não estão apenas gravados, eles parecem carregar energia, uma lembrança viva do poder e do segredo dos faraós. Algo que deveria permanecer adormecido, escondido sob pedra e areia. Um leve sussurro atravessa a sala. Dessa vez, não é confuso nem distante, parece um aviso, claro e insistente. Não toque, não revele. O ar torna-se mais frio ainda, e você sente o coração acelerar. Cada símbolo nas paredes parece irradiar uma presença. Não é medo humano, é consciência, algo antigo, que observa e julga. Vocês discutem silenciosamente sobre abrir o sarcófago. O líder decide não tocar, mas examina as inscrições com cuidado, tentando decifrar algo. Algumas figuras mostram alinhamentos estranhos, padrões de estrelas que correspondem a datas, eventos ou talvez rituais desconhecidos. O grupo percebe que algumas das inscrições brilham levemente, refletindo a luz das lanternas de forma irregular. É hipnotizante e, por alguns instantes, cada um sente como se estivesse conectado à mente de alguém que viveu há milhares de anos. Enquanto observam, o ar parece vibrar com intensidade. Os símbolos não estão apenas gravados, eles parecem carregar energia, uma lembrança viva do poder e do segredo dos faraós. Algo que deveria permanecer adormecido, escondido sob pedra e areia. E vocês sabem, o que quer que seja, está apenas começando a se revelar. O corredor à frente se estreita, forçando cada um a avançar com cuidado. O ar é denso, frio e silencioso, carregado de uma expectativa quase palpável. Cada passo reverbera de maneira estranha, como se o próprio espaço estivesse vivo, consciente de sua presença. Vocês chegam a uma porta de pedra diferente de todas as anteriores. Gravada com símbolos desconhecidos, parece irradiar uma energia própria. A superfície vibra levemente sobre o toque da mão, como se a pedra respirasse, pulsando com uma vida ancestral. Um arrepio percorre sua espinha. O líder do grupo observa em silêncio, atento. Ele sente, assim como você, que o que está atrás dessa porta não é apenas físico, é mental, espiritual. Um enigma espera ser desvendado, e qualquer passo em falso pode ser perigoso. A porta se abre lentamente, revelando uma câmara circular menor, mas intensa em atmosfera. O chão é coberto por símbolos geométricos que se entrelaçam em padrões hipnotizantes. No centro, um pedestal de pedra sustenta um orbe luminoso, emitindo um brilho tênue que não parece vir de nenhuma fonte conhecida. O grupo se aproxima com cautela. Cada passo é silencioso, mas carregado de tensão. Os sussurros já não vêm das paredes apenas, parecem emergir do próprio orbe, envolvendo a mente,
provocando imagens vagas, pensamentos que não pertencem a ninguém, mas que todos compartilham. Você sente algo tocar sua memória. Não é lembrança sua, mas ecos do passado. Faraós, escribas, sacerdotes, todos observando, registrando, guardando segredos que jamais deveriam ser revelados. O poder do lugar é imenso. A mente vacila entre curiosidade e medo. O líder observa os padrões no chão, percebendo que eles formam um mapa. Mas não de lugares físicos. É um mapa de conhecimento, uma sequência de enigmas que parecem decifrar a própria essência da pirâmide. Cada símbolo é uma chave, cada alinhamento, um aviso. Um dos exploradores hesita, querendo tocar o orbe. O líder segura seu braço, firme, e sussurra. Não sabemos o que isso pode despertar. Mas a curiosidade é mais forte. Lentamente, o explorador aproxima a mão. Uma onda de energia percorre o ar. Os símbolos brilham intensamente, refletindo nos olhos de todos. Um sussurro coletivo, agora mais claro, invade a mente. Vocês não compreendem. O ambiente parece vibrar e você sente que o tempo e o espaço se distorcem. O orbe emite uma luz que não apenas ilumina, mas penetra, explorando pensamentos, sentimentos, medos e desejos. A sensação é de que tudo será revelado, mas a um custo impossível de medir. O grupo permanece imóvel, absorvendo a magnitude do momento. Cada segundo pesa, cada respiração é tensa. Vocês entendem que o enigma não é algo a ser resolvido de imediato. É um teste, uma prova de que nem todos os segredos devem ser desvendados. A câmara sussurra, as paredes respiram e o orbe brilha como se observasse cada um de vocês. Vocês sabem que atravessar este limiar significa carregar consigo algo que mudará para sempre suas vidas. O enigma final não é apenas uma descoberta física, é a lembrança viva de que algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. O grupo permanece na câmara do enigma final por alguns instantes, cada um absorvendo a magnitude do que acabaram de testemunhar. O orbe ainda brilha suavemente, lançando sombras longas e distorcidas sobre os símbolos no chão. A sensação de ser observado persiste, como se a própria pirâmide respirasse junto com vocês. O líder finalmente decide que é hora de recuar. Cada passo em direção à saída é carregado de tensão. O corredor estreito parece mais longo, mais frio, como se tentasse impedir a fuga. Os ecos dos passos se transformam em sussurros distantes, mas agora claros, quase falando palavras de advertência. Não levem nada, não esqueçam nada. Você sente o peso dessas vozes. Não são apenas sons, são advertências ancestrais, impressas no próprio coração da pirâmide. Cada corredor atravessado parece testar sua determinação, sua coragem. O ar está pesado, quase sufocante, e a escuridão ao redor parece viva, densa e tangível. O grupo finalmente chega à escada que leva de volta ao Salão dos Ecos. O som das pedras reverberando sobre os pés ecoa, e vocês percebem que algo mudou. Não é apenas o corpo ou a mente, há uma marca invisível, uma lembrança indelével gravada em cada um. Cada símbolo, cada sussurro, cada visão sentida no enigma final deixa uma impressão que não será esquecida. À medida que sobem, a luz natural do deserto começa a infiltrar-se lentamente pela fenda de entrada. O contraste entre a claridade do exterior e a escuridão sufocante do interior é quase doloroso. Mas ao respirar o ar fresco do deserto, há um alívio imediato, mesmo que a sensação de vigilância permaneça. O guia, que permaneceu do lado de fora o tempo todo, observa em silêncio. Ele não diz nada, mas seu olhar transmite compreensão e respeito. Nenhum de vocês precisa explicar o que viu ou sentiu. O silêncio entre o grupo é suficiente, todos compartilham a mesma consciência do que aconteceu. Ao saírem completamente da pirâmide, o vento quente do deserto envolve cada um. As estrelas ainda brilham, silenciosas e distantes. O peso do interior parece diminuir, mas jamais desaparecerá por completo. Vocês sabem que algo foi despertado, algo que transcende compreensão humana. O líder olha para trás, para a fenda que se estreita cada vez mais na escuridão da pirâmide. Um sentimento de respeito e medo misturam-se à curiosidade. Vocês testemunharam segredos que talvez nunca devessem ser revelados,
mas também sentiram a vastidão de um conhecimento antigo e poderoso. O silêncio é profundo, enquanto cada um caminha em direção às tendas, carregando consigo a memória do que viu. A areia do deserto parece mais viva, mais silenciosa, como se tivesse absorvido a história e aguardasse pacientemente pela próxima alma curiosa. E você percebe, enquanto olha para a pirâmide à distância, que algumas descobertas são impossíveis de esquecer. Elas permanecem, escondidas sob pedra e areia, guardando segredos que desafiam a mente e o tempo. A saída é apenas física. O que ficou dentro da pirâmide permanece dentro de vocês, como sombra e memória, sussurrando silenciosamente que nem tudo que se descobre deve ser conhecido.